Bradesco Esportes FM apresenta O Negócio é Esporte, um bate-papo sobre o marketing esportivo, com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta. Bem-vindo a mais um bate-papo semanal sobre o marketing esportivo, no rádio pela Bradesco Esportes FM e também pelo aplicativo Band Rádios e ainda na internet em www.onegocioesporte.com.br. Comigo, Sérgio Carvalho, e também com o jornalista Alexandre Caralta. Oi, Caralta. Fala, Sérgio, tudo bem? Olha, já que é carnaval, a gente pega o embalo e fala de futebol hoje aqui. Claro, Caralta, samba e futebol formam um cartão de visitas da aquarela brasileira, né? E como diz aquele sucesso do Bebeto, praia e sol, Maracanã, futebol. Sérgio, mas contrariando o samba do Neguinho da Beija-Flor, domingo a gente não vai mais ao Maracanã. O templo do futebol brasileiro, como se diz, foi sucateado por sucessivas barbeiragens políticas e gerenciais. Dizem que será ressuscitado para a estreia do Flamengo na Libertadores no dia 8 de março. Carota, tem que chamar o David Copperfield, né? Porque no abandono em que o Maracanã está, meu amigo, isso é mesmo mágica, muita mágica. É uma tremenda bola fora, né? Com um dos maiores símbolos, uma das maiores marcas do futebol brasileiro. Não é o caso, por exemplo, de uma outra marca do futebol, a Juventus, que foi remodelada para se tornar ainda mais global e extrapolar o mundo esportivo. Quem conta os bastidores desse reposicionamento do clube italiano é o nosso convidado de hoje, o diretor-geral da Interbrand, Beto Almeida. Ele também explica como as marcas podem explorar as novas mídias na construção de fãs. E na caixinha de surpresas, o quadro que a cada semana lembra um destaque da publicidade esportiva, nós separamos um comercial da cerveja Skol, onde os torcedores brasileiros fazem uma bem-humorada recepção aos torcedores da Itália na Copa do Mundo de 2014. Antes da gente começar o papo com o Beto Almeida, diretor-geral da Interbrand, vamos a um rápido giro com as notícias do marketing esportivo. Golaços da semana, os negócios no mundo esportivo. Para cativar as famílias no Rio Open, marcas como a Claro, principal patrocinadora da competição, apostam na realidade virtual, com jogos e simuladores esportivos. Outra ação que explora o mundo virtual para engajar o público no Boulevard Leblon são as bolas personalizadas por grafiteiros. Para recebê-las, os visitantes devem postar uma foto em rede social com a hashtag Peugeot no Rio Open. A montadora francesa também apoia a competição pelo 4º ano seguido. O maior torneio de tênis da América do Sul movimenta cerca de 30 milhões de reais em investimentos. Dos 20 clubes que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro, nada menos do que 17 vão estampar na camisa o patrocínio da Caixa Econômica. O banco segue, digamos, como principal mecenas do futebol nacional, ao investir em 85% das equipes de ponta. No ano passado, a estatal desembolsou ao todo 132 milhões e 500 mil reais. Os dois maiores valores de patrocínio ficaram com o Corinthians, 30 milhões, e com o Flamengo, 25 milhões. Agora, em 2017, o rubro-negro vai receber da Caixa 30 milhões de reais. Fora a Caixa, outros bancos e instituições financeiras aportam quase 250 milhões de reais em patrocínios na elite do nosso futebol. O Palmeiras, por exemplo, estampa a marca da Crefisa, o Grêmio do Banrisul e o São Paulo do Banco Intermedium. Todos esses patrocínios sondados correspondem aproximadamente à metade do desembolsado pela Caixa Econômica nos times brasileiros. Decidida a aumentar os investimentos globais no esporte, a Nissan renovou o apoio a atletas olímpicos e paralímpicos brasileiros. O número de patrocinados diminuiu em relação ao ciclo anterior, mas o presidente da montadora no Brasil, François Dossa, garante que o modelo vai ser, nas palavras dele, mais benéfico aos atletas e à empresa. O time da Rio 2016 somava 31 integrantes. Agora, reúne 12 atletas olímpicos e paralímpicos de 9 modalidades, inclusive o chamado mentor do grupo, o nadador Clodoaldo Silva,
dono de 14 medalhas em Jogos Paralímpicos. Os atletas passam a receber uma bolsa mensal, cujo valor não foi divulgado, e se tornam embaixadores de marca. Eles vão atuar, por exemplo, no projeto para melhorar a mobilidade de portadores de deficiência. Depois das notícias do marketing esportivo, a gente começa o nosso bate-papo dessa semana. Formado em economia pela Fundação Armando Álvares Penteado e especializado em gestão de negócios pelo INSPER, Beto Almeida é diretor-geral da Interbrand. Desde que se juntou à consultoria em 2003, também é o responsável pelos projetos de identidade de marca mais criativos do mercado, como o da Latam Airlines, a fusão da LAN com a TAM, da fusão do Itaú com o Unibanco e do projeto de reposicionamento, nome e identidade visual do INSPER, uma das instituições de ensino mais conceituadas no mercado. E hoje ele conversa com a gente sobre o projeto de branding desenvolvido pela Interbrand Milão para apoiar o plano internacional de crescimento da Juventus Futebol Clube. Beto, é um prazer receber você aqui em mais uma edição do Negócio Esporte, nesse papo internacional, né, Beto? Verdade, internacional mesmo. Antes de mais nada, prazer Sérgio, prazer Caralta, um prazer enorme estar aqui falando de futebol, falando de marketing e como juntar essas duas coisas, né? Como é que os clubes brasileiros, clubes internacionais já estão começando a utilizar a sua força para crescer seus negócios. Prazer. Muito bem, Beto, vocês na Interbrand têm diferentes tipos de clientes, desde companhias aéreas como a Latam Airlines, passando por corporações de tecnologia como a Samsung, até os clubes de futebol, aí no caso a Juventus, né? É justamente sobre esse projeto de reposicionamento da Juve, né, como se chama, que a gente vai conversar hoje. Mas antes de entrar propriamente nesse assunto, eu gostaria de começar o nosso papo, né, falando aqui um pouquinho da diferença, né, na avaliação de vocês entre a gestão de marca de um clube de futebol, né, que mexe com tradições, mexe com paixão, né, e assim, marcas de outros segmentos, né, de uma forma geral. Qual a diferença de você trabalhar a marca no esporte, em particular no futebol? É ótima essa pergunta, né? Porque, na verdade, quando a gente está falando de time de futebol, basicamente, né, o seu grande ativo é a sua marca, né? Como você bem falou, as pessoas são apaixonadas, né, pelas marcas, né, dos seus times. Isso, na verdade, é um grande sonho, na verdade, quando a gente compara com marcas de outros segmentos, né? Quando a gente está falando de outros segmentos, muito se fala, né, de construir uma love brand, né, uma marca amada, né, por seus consumidores. O futebol, ele já nasce, né, dessa maneira, né? Sempre foi assim. Isso é uma nirvana para as outras empresas. No caso do futebol, é como aproveitar isso, né? Eu acho que a gente tem grandes exemplos em outras marcas que falam com consumidores que, de uma maneira ou de outra, tentam explorar, né, essa paixão que a gente tem. Se a gente pegar a marca da Disney, por exemplo, o que ela tem, né? O seu grande negócio são os seus personagens. A partir da maneira como ela constrói, né, a história de cada um dos personagens, a gente vai construindo toda uma economia que gira em volta daquilo. Acho que para o futebol, acho que a gente pode fazer uma comparação bastante positiva nesse sentido, e acho que algumas marcas já estão percebendo isso, né? Quando eu falo de algumas marcas, eu digo alguns times já estão percebendo isso, né, de como tornar a sua marca, né, o seu nome, né, tudo aquilo que está em volta dela, maior que o próprio futebol, mas sem perder o futebol como o foco, né, como o DNA de onde tudo nasceu. E acho que esse projeto da Juve, que a gente vai falar um pouco mais aqui hoje, ele tenta explorar exatamente isso, como ir além do futebol sem perder, na verdade, a sua origem, né? Beto, falando especificamente, né, do projeto de branding da Juventus, ou seja, a construção da imagem do clube, né? Queria que você fizesse aí um rápido balanço, né, detalhando os principais pontos, né, desse programa de reposicionamento da marca, que é justamente cada vez mais para fidelizar, né, o seu consumidor, no caso, torcedor apaixonado, né? Mas vai além do torcedor apaixonado. Acho que esse é o grande ponto, né? As receitas dos times de futebol, né, de maneira geral, têm diminuído ao longo do tempo, né? E principalmente na hora dos times europeus estarem vendo isso está ficando cada vez mais grave. Então, o que esses grandes clubes perceberam, né? Primeiro, assim, isso aí nasceu
numa reunião que aconteceu no ano passado, uma reunião de conselho, né, do time da Juventus, onde o Silvio Vigato, né, que é o cara que controla toda a receita do clube, além de controlar toda a receita do clube, ele também controla a marca, licenciamento dessa marca e o varejo também. É um cara que trabalhou na Ferrari, na Maserati, na Ferrero. Ele apresentou um plano de como a gente pode pegar e aumentar a receita do clube, né, de um clube de futebol. Esse é o grande ponto. E para isso, assim, o que se percebeu que assim, essa marca precisava ser internacionalizada. Todo esse plano, na verdade, estava baseado em dois grandes pilares. Um, a internacionalização dessa marca, e o outro, ele começar a ganhar fãs que vão além do futebol, né? Pessoas que são simpáticas ao esporte, óbvio, mas não são exatamente agora mais apenas aqueles torcedores que estão ali em volta, né, do estádio, ou que vão visitar uma vez ou outra, né, porque são turistas e acabam estando por ali dentro da região. Acho que esse foi o grande ponto. Como olhar para fazer com que essa marca comece a atingir novos públicos. Acho que isso passa por uma coisa que a gente começa a perceber, né? O futebol, assim como outros negócios, a gente está falando de marcas que não têm mais fronteira, né? A origem foi sempre dentro de um bairro para uma cidade, de uma cidade para um estado, do estado para um país, para um continente e hoje para o mundo. Basta ver, né, assim, todo mundo aqui que tem filhos que gostam dos jogos eletrônicos, até mais, acho que a nossa geração já nasceu um pouco nisso, né? Eu tenho 47 anos, jogando, né, todos os joguinhos eletrônicos de futebol. Hoje em dia a garotada está torcendo para times, né, da Inglaterra, times da Espanha, times da Itália, conhece todos os times de todas as ligas importantes, né, da França, da Alemanha, até já das ligas americanas a gente já começa a ver isso, né? Isso já mostra que o futebol, né, foi além das suas fronteiras, além da sua origem. E para isso, sim, como montar um plano, e esse foi o grande objetivo ali da Juventus, para começar a construir, na verdade, uma percepção positiva dessa marca para outros públicos que vão além do futebol. Então, não é que o futebol deixa de ter a sua importância, muito pelo contrário, ele é grande, mas o Juventus é maior do que o futebol. Na verdade, Beto, quando você fala que tem que e já extrapola as fronteiras, não são só as fronteiras geográficas, né? É a fronteira do próprio perfil de consumidor, que não se restringe àquele obcecado, aquele fã já compulsivo, até porque esse já vai acompanhar, tende a acompanhar aquele objeto de consumo onde quer que ele esteja, como que ele, na condição que ele está, enfim. É extrapolar também para um perfil de consumidor mais abrangente, né? E aí eu te pergunto, aquela pergunta de $1 bilhão, né? Como dar esse pulo do gato? Acho que esse pulo do gato, na verdade, se a gente olhar especificamente até para o Juventus, o Juventus sempre foi um time bastante inovador, bastante ousado. Essa não é a primeira vez que a gente faz um projeto com ele. Na verdade, a última identidade do Juventus, se não me engano, de 2004, também foi um projeto da Interbrand de Milão, que já fez até para outros times de futebol, inclusive. Esse talvez tenha sido o projeto mais ousado, porque ele não é um projeto que se foca na estética. Na verdade, a estética é uma consequência de um plano estratégico de negócio, né? Acho que até o presidente, né, do Juventus, né, André Agnelli, ele coloca muito bem, né, assim, o Juventus ele sempre esteve à frente do seu tempo, e ele fala assim, em vez de o mercado te mudar, eu prefiro eu mudar o mercado, né? Change before you have to, ele fala muito sobre isso. E esse é o caso aqui. Essa é uma marca que, sim, ela nasce do futebol, ela já tem esses fãs, como você bem disse, né, que são arraigados, como qualquer outro time de futebol, mas como ir além? Como construir uma identidade que seja capaz, né, de entregar esses objetivos do negócio? E essa foi a grande pergunta, na verdade, que começou a ser feita depois daquela reunião. Assim, será que a identidade que a gente tem hoje consegue ser capaz, né, de nos ajudar nesses objetivos de ir além do futebol? Esse foi a grande pergunta que começaram a se fazer. E conforme eles iam destrinchando, eles perceberam que a identidade atual não ajudava eles a entregar isso. Ou seja, precisavam criar uma identidade que fosse mais elástica, né, que fosse capaz de estar presente em novos produtos, que fosse capaz de estar presente em novas ações, seja na criação de um novo hotel, ou de um restaurante, ou de um parque temático que vai estar do outro lado do mundo, né? Se a gente for olhar até o próprio lançamento, né, dessa nova identidade, ele não foi feito em Turim, né, foi feito em Milão.
né? Por quê? Porque é o centro econômico ali da Itália, né? O time nasceu em Turim, mas a Juventus é maior do que a sua... Não é que é um time italiano tentando ir para o mundo. Na verdade, ele é um time global de origem italiana. Acho que essa comparação, que parece mínima, na verdade, muda muito, né, como as pessoas podem pensar agora a partir desse novo funcionamento do Juventus. Essa visão que você passou para a gente, né, de um time global que nasceu em Turim, né, realmente vai de encontro a tudo que a grande maioria dos gestores, né, ou dos cartolas, como a gente fala aqui no Brasil, dos clubes de futebol, fazem ou pensam, né? E aí, por conta da tradição. E aí eu queria explorar exatamente esse ponto aí, ou esse contraste com a tradição. Eu lembro que a gente está conversando essa semana aqui no Negócio é Esporte com o diretor-geral da Interbrand, o Beto Almeida, falando do projeto de branding, de reposicionamento da Juventus, né? Um caso interessantíssimo aí do futebol internacional, do futebol italiano. O Beto, como a gente falou, a Juve é um clube tradicional, foi fundado em 1897, o primeiro a ganhar todos os principais torneios europeus, e é conhecida no futebol italiano como a velha senhora, né? Quais foram os principais desafios, então, nesse sentido aí, de elaborar uma nova logo, né, identidade da marca, com essa pegada de inovação, para uma equipe tão tradicional que já tinha uma marca consolidada no futebol italiano? É interessante mesmo, porque isso é um projeto que nasce de dentro para fora, né? Mas parte de dentro são os grandes torcedores da Vecchia Senhora, né? Inclusive a gente fez até uma conversa muito aberta, né, através da rádio Vecchia Senhora, né, com os representantes, né, da comunidade Juventus, né, para construir isso junto com eles e engajá-los desde o início. Acho que o grande ponto, até se a gente fosse analisar um pouco a identidade anterior, ela fala muito de Turim. Turim nasceu a partir de uma praça, de um touro, e isso estava ali presente na nova identidade anterior. A identidade atual, na verdade, ela se centraliza no nome Juventus, né? Ela nasce para construir Juventus como um grande ícone global de origem italiana, né? Por isso que a gente vê um J dentro daquele escudo, dentro das listras, que são as três grandes características que a gente consegue sumarizar de dentro do Juventus, né? Quando a gente fala ali, minha vida é um negócio de preto e branco, né, e isso é o que está sendo explorado ali dentro daquelas listas, daquele escudo. O escudo fala da vitória, né, fala do time, fala de algo que nasce ali dentro do peito, né. O J é o Juventus, representa o Juventus, e as três listras é a grande característica da identidade, né. As listas brancas e pretas são as características da identidade do clube. O envolvimento sempre foi muito grande, né, desses outros stakeholders. Uma coisa que até que aconteceu durante o lançamento em Milão, tinha um tatuador, né, no evento, e já fez uma fila para quem ia ser o primeiro cara a tatuar o novo logo do Juventus. Ele já apareceu ali, né, um cara já tatuando de cara ali, né, no braço o novo logo do Juventus. Isso já mostra um comprometimento, né, da sua torcida com aquilo que o Juventus quer construir. Óbvio, né, que acho que fãs mais puristas no início vão sempre relutar. Mas se a gente fosse fazer até uma comparação, põe o logo do Juventus ao lado do logo de todos os times da Série A italiana, ele já salta, né? Ele já dá um salto para o novo. E os times vão ter que começar a prestar atenção nisso, né? Porque, de novo, as receitas estão caindo de alguma maneira, né? Salvo exceções, né, dos grandes clubes, mas de uma maneira ou de outra, como a gente potencializar isso? Né? Através de indo além do futebol. Não dá para a gente ficar só fechado no mundo do futebol, ou seja lá de qualquer esporte que a gente esteja falando, né? Porque isso não vale só para os times de futebol, acaba valendo também para outras associações esportivas, né? A gente segue conversando aqui com o Beto Almeida, diretor-geral da Interbrand. No segundo bloco, ele vai explicar aí quais são essas ações, as perspectivas para explorar, né, essa marca. A gente sabe que uma mudança visual desse tipo, né, que envolve escudo, né, algo tão emblemático, ainda mais se tradicionando de uma marca tradicionalíssima como a da Juventus, né? A gente sabe que essa é uma tarefa muito, muito difícil, né? Exige muito mérito, uma série de competências, enfim. E aí a gente faz agora o nosso primeiro intervalo aqui no Negócio Esporte. Na sequência, o Beto Almeida, ele explica quais essas novas perspectivas, dessa identidade
para as novas mídias. Um intervalo rapidinho, a gente volta já. Um pit stop. O negócio é esporte. Volta já. Na Bradesco Esportes FM. Na Bradesco Esportes FM, o negócio é esporte. Com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta. O intervalo foi rapidinho, nós já estamos de volta aqui pela Bradesco Esportes FM em São Paulo, no Rio e também para todo o Brasil, para todo mundo, pelo aplicativo Band Rádios, onde você pode ouvir todas as rádios do Grupo Bandeirantes de Comunicação e também pela internet, no nosso site www.onegocioesporte.com.br. E eu lembro que você pode também seguir a nossa fanpage, curtir a nossa fanpage no Facebook e também seguir o nosso perfil no Twitter. Anote aí, twitter.com/onegocioesporte. Essa semana nós conversamos aqui com o Beto Almeida, diretor-geral da Interbrand, falando do projeto de reposicionamento e de branding da Juventus, né? Tradicional time italiano, mas como ele mesmo disse aqui pra gente já no primeiro bloco, agora com uma visão muito mais globalizada. A gente vai continuar esse papo com o Beto Almeida, falando um pouquinho desse caso tão interessante. Mas antes, vamos a elas, as notícias do marketing esportivo. Circuito dos Negócios. Não perca o que vem por aí no marketing esportivo. A professora Solange Posé, da Universidade Estácio de Sá, lança no dia 15 de março, na Livraria da Travessa de Botafogo, no Rio, o livro Olimpíadas 2016 mais Professores. A publicação da editora Vermelho Marinho destaca o legado na capacitação de voluntários para os Jogos Rio 2016. A Rhythm Áudio Produções promove em São Paulo o curso prático de narração esportiva. Os encontros são comandados pelo jornalista e narrador esportivo Marcelo Duó, que vai apresentar técnicas de narração esportiva nos diferentes meios de comunicação, como rádio, TV e internet, mostrando também as regras de diversas modalidades esportivas, tanto as tradicionais como até mesmo os chamados eSports, além do já tradicional e conhecido futebol. Com 36 horas de duração, o curso contempla 12 encontros entre os dias 23 de março e 8 de junho, sempre às quintas-feiras, de 10 da manhã a 1 da tarde. As aulas são realizadas na sede da Rhythm Áudio Produções, que fica próximo à Estação Saúde do metrô de São Paulo. O Instituto IAJ do Rio de Janeiro programa para os dias 14 e 16 de março um encontro sobre gestão de carreiras de atletas do futebol. Comandada pelo advogado Alain Araruna, da MFD Sports, a oficina vai abordar temas como regularização da profissão e gerenciamento de carreira na prática. Em parceria com a Escola Universitária Real Madrid, Universidade Europeia, a Business School São Paulo promove a partir de março o MBA in Sports Management. O curso pretende habilitar profissionais para a gerência de marketing esportivo, oferecendo orientação sobre a condução de negócios e um conjunto de competências essenciais. Com duração de 1 ano, contabilizando 360 horas de aula, o grande diferencial é o módulo internacional na Espanha. Assim, o aluno pode ter contato com grandes cases reais, além de interagir com executivos do Real Madrid, o segundo clube de futebol mais rico do mundo. As inscrições estão abertas até 17 de março. No Brasil, as aulas serão realizadas no campus Vila Olímpia, que fica na zona sul da capital paulista. E depois das notícias do marketing esportivo, a gente retoma o papo hoje com o diretor-geral da Interbrand, Beto Almeida, falando especificamente sobre o caso, que se torna um caso singular, da Juventus, de reposicionamento de marca, né? Claro que o grande emblema, né, desse reposicionamento é a mudança ali no escudo, uma mudança audaciosa, alguns diriam radical, né? Em que o Jota passa a ter passa a exercer uma figura ainda mais protagonista. Beto, quando a gente estava terminando o primeiro bloco, você ressaltava que esse reposicionamento, a ideia é que ele seja aplicado de várias maneiras, em outras mídias, em outras ações, até para que ele encampe a filosofia de extrapolar o futebol.
Eu te pergunto, como é que você vai aplicar essa mudança tão singular aí em outras mídias? Qual é o plano de vocês? Eu acho que a identidade toda foi preparada para isso, né? A gente está falando aqui de um símbolo que ele é muito simples de ser feito, né? Ele é branco, preto, né? Trabalha com uma contraforma, onde a gente tem um J escondido, e conforme a gente estava até conversando, né? O J não é uma letra presente, né, no alfabeto italiano, né, original, e isso torna, na verdade, esse J mais único ainda para a Juve, mais proprietário ainda para a Juve, né? Essa é uma identidade também que ela não se restringe única e exclusivamente ao logo, né? A gente costuma falar que um projeto de identidade, né, não é sobre logotipo, né? Ele é sobre um conjunto de elementos que fazem com que a gente consiga saber quem é aquela marca que está falando, mesmo se a gente não está vendo o logo. E esse projeto, ele tem tudo isso, né? Então, tem uma tipografia especialmente desenhada, tem um estilo fotográfico, estilo de ilustração, tem uma série de pontos de contato que juntos formam toda essa identidade. E o que a gente quis fazer é preparar, então, esse conjunto de identidade para viver nas mais diferentes mídias, para os mais diferentes públicos, né? A gente fez até aquela comparação lá no início do primeiro bloco, falando, né, da Disney, que faz isso muito bem. Se a gente pegar um Mickey, por exemplo, você vai ter o Mickey para criança, o Mickey para o adulto, o Mickey para a pessoa mais velha, né, se adaptando a diferentes tipos de produtos, seja um relógio, né, cheio de diamante, a um outro que vai custar 10, 15 dólares. Né? Na hora que a gente está falando então de uma identidade, né, de um clube que já não se foca único e exclusivamente na sua região, mas é um clube global, sim, de origem italiana, ele está indo além das suas fronteiras. A gente tem que preparar essa identidade para ir além das suas fronteiras do futebol. O Juventus é muito grande no futebol, mas ele é maior que o futebol. E essa estratégia de crescimento, ela está baseada, né, em possibilitar, né, as pessoas a vivenciarem a experiência Juventus, e não somente a experiência do Juventus no futebol. Acho que esse é o grande norte, né, estratégico desse projeto. E que isso pode ser, acho que, levado para outros clubes e outras esferas para a gente aprender com isso. Falando ainda um pouco desse mercado internacional, né, a Interbrand chamou o conceito da criação da nova identidade de Black and White and More, né, com esse plano de tornar a marca o mais global possível, né, Beto? Em que consiste mais especificamente esse novo formato da era Juventus, né? Que ativações, que estratégias, por exemplo, vocês pretendem adotar, né, para expandir essa nova identidade visual para alguns mercados e até comunidades completamente novos, né? Virgens aí para a chegada da marca Juve? Isso aí é um projeto que ainda está, né, em plena implementação, né? A marca foi lançado agora, né, no final de janeiro. De fato, ela começa a ganhar vida agora na próxima temporada, né, na temporada 16-17, né, 17-18, né, do futebol. O calendário europeu, ele vira, né, no meio do ano, e nessa virada a gente já vai começar a ver isso vivendo primeiro no próprio uniforme, né, e a partir daí começar a ganhar vida nos estádios, né, o estádio todo vai ser reformado, né, a partir dessa nova identidade, né, e a partir disso também todos os produtos licenciados com a marca Juventus também vão começar a viver dentro dessa nova identidade. E acho que aí, sim, é a hora que a gente vai começar a ver como ir além do futebol, porque primeiro, assim, os primeiros produtos a serem licenciados, eles vão estar dentro do universo do futebol, mas a ideia é começar a criar novas oportunidades de negócio em diferentes fronteiras, diferentes regiões, que vão além do futebol, né? O futebol é a grande origem, mas ele não vai ser mais algo que restringe essa atuação. Pois é, a mudança, o reposicionamento da identidade visual, ela é uma alavanca, pelo que você está ressaltando, é uma alavanca para uma outra etapa em que o consumidor, o fã, não vai ficar restrito ao futebol, né? Claro que esse é um plano audacioso, mas ao mesmo tempo eu acho que as grandes marcas no mundo do futebol têm, de certa forma, em maior ou menor escala, de procurar caminhos semelhantes, né? Saindo um pouquinho do caso da Juventus, mas até pela experiência que vocês da Interbrand acumularam, né, ao desenvolverem
esse projeto, esse plano, né? Eu queria que você fizesse aí uma comparação entre essas marcas internacionais, já globalizadas, europeias, que estão buscando uma internacionalização ainda mais aguda, ainda maior, né? E esses esforços ainda, digamos, embrionários dos nossos clubes, nossos principais clubes aqui no Brasil, né? O que pode, da experiência de vocês, por exemplo, servir de referência para esse desafio comum que é internacionalizar uma marca? É interessante essa pergunta, né? Porque eu acho que se a gente for olhar, né, para a década de 60, 50, né, times como Santos, próprio Botafogo, entre outros, né, eles eram constantemente chamados, né, para participar de eventos fora do país, né? Talvez aquelas marcas fossem mais internacionais naquele tempo do que hoje, mas olha só o potencial que tem em cada uma das marcas de futebol brasileiro, né? Talvez o futebol brasileiro ainda é, graças a Deus, né, uma grande vitrine, né, do futebol mundial. Então acho que esse potencial está aqui de alguma maneira adormecido. Acho que isso é uma coisa que a gente tem, graças a Deus, e pode ser melhor utilizado. O grande ponto, assim, se fosse dar uma dica para todos os gestores, né, que estão dentro do futebol, é olhar para as suas marcas como o grande ativo que eles têm, né? Então valorizá-las de fato, né? Buscar parcerias onde se tem esse ganha-ganha, né? É o grande ativo que a gente tem dentro do futebol, são as marcas, né? Não são os estádios, não são nem os jogadores vão e vêm, né? O estádio também, né, mas a marca do time, não, essa é uma constante. Então, o grande trabalho que tem que ser feito é em valorizar essa marca, né, em melhorar, na verdade, a capacidade expositiva dessa marca, né, e buscar novas alternativas, né, através da marca de receita. Pois é, desculpa, Beto, esse é um ponto em que volta e meia a gente toca aqui no Negócio Esporte, que tem a ver com diversificação de receita, desenvolvimento de novos formatos de parcerias, né? Entende-se, né, de uma forma geral, que os clubes, embora a gente tenha de reconhecer alguns avanços nesse sentido, mas os clubes, de uma forma geral no Brasil, os principais clubes, ainda estão um tanto quanto reféns de um formato de parceria tradicional, expositivo, ali na camisa, né? Enquanto já outras grifes mundiais já desenvolvem já há algum tempo outros formatos para diversificar a entrega e, consequentemente, diversificar os patrocínios e a receita. É por aí? Eu acho que é bastante por aí. Se a gente for olhar até um outro exemplo, né, de uma marca que ora ela é esportiva, ora não é, né? Vamos pegar a Ferrari, né, por exemplo. Hoje tem um parque temático da Ferrari, né? É uma maneira de você experienciar a marca que vai além do automóvel. Pouca gente tem condição de ter uma Ferrari, né, ou de experienciar, né, dirigir uma Ferrari. Ainda o parque temático da Ferrari ainda está longe, talvez, da nossa realidade, porque ele tem que pegar um avião para ir para lá e tudo mais. Mas, de uma maneira ou de outra, ele está ali, né, construindo uma experiência que tem tudo a ver com aquilo que a Ferrari se propõe. Então, está falando ali de excitement, está falando ali, né, de diversão, está falando de velocidade, está falando de tecnologia, né? Ele expressa ali alguns valores que são bem fortes, né, ali da Ferrari. Eu acho que os times têm que, marcas de time também têm que descobrir dentro delas mesmas o que elas representam, quais são seus grandes valores e começar a criar outras experiências que vão além do futebol. O futebol tem gente que, até aqui no Brasil, que vai gostar, tem gente que não vai gostar, tem gente que vai torcer para outro time. Então, como começar a construir, né, coisas que vão além disso? Acho que esse é o grande ponto. Se a gente parar para pensar essa questão do ativo que você falou, que a marca é o seu principal ativo, né? Eu fico imaginando aqui o número de torcedores que a Disney teria se montasse um time de futebol aí pelo mundo. Já imaginou?
Exato, né? exato. De alguma maneira, num caminho contrário a isso que você está falando, mas a principal propriedade ali é o mundo de encantamento, a magia, né? E isso, sem dúvida, se reflete aí nos negócios. Eu lembro que a gente está conversando essa semana aqui no Negócio Esporte com o diretor-geral da Interbrand, o Beto Almeida, falando do projeto de reposicionamento e de branding da Juventus, né? Tradicional time italiano de futebol. Beto, que táticas, né, a gente pode pensar agora aí, né? Se a gente for falar da questão de redes sociais, né? É claro que o trabalho da marca é essencial para atrair novos torcedores, mas esse mundo digital parece que tomou conta de tudo. Para onde a gente olha, o mundo digitalizou, né? E as redes sociais parece que já assumiram também uma força muito grande nesse sentido, né? Qual o papel das mídias sociais, dessas novas plataformas, nesse processo aí de branding da Juventus? É primordial, né? Você colocou muito bem, né? Hoje em dia a gente acorda e a primeira coisa que a gente faz é ligar alguma mídia social, muito provavelmente, né? E interagir, né? E ver o que está acontecendo ali. Dentro das mídias sociais, na verdade, as marcas, elas são talvez muito puras, né? São às vezes mais puras que a marca está falando, né? Se a gente fosse comparar isso com um banco, quando você vai numa agência física, é o gerente do banco que está falando, é uma pessoa que está intermediando aquilo que aquela instituição é e você. Na hora que a gente está falando da mídia social, parece que essa pessoa some. Na verdade, é a própria marca falando com você, né? Seja no Twitter, seja no Facebook, seja em qualquer das novas mídias sociais que estão aparecendo a cada dia. Ali é a marca mesmo que está falando. Então, isso vem primeiro uma responsabilidade muito maior, né? Porque a instituição como um todo, não dá para ela se esconder atrás de alguém, né? E, por outro lado, também, isso tem uma oportunidade, porque é muito mais barato você construir aí uma plataforma de mídia social do que o que antigamente precisava ser feito dentro das mídias mais tradicionais, TV, etc. Né? Hoje a gente vê, né, experiências acontecendo de transmissão, né, de jogos de futebol pela internet e por aí vai, né? Então, essa construção, né, que é feita através das mídias sociais, acho que aí existe uma grande oportunidade. Agora, para isso ser feito, precisa ser feito com responsabilidade, precisa saber exatamente quais são os seus valores, né, para você comunicar isso sempre de uma maneira muito assertiva, né, entender quais são as grandes bandeiras, né, daquela instituição, daquele time, e aí sim dominar aquelas bandeiras, né. Acho que esse é o grande ponto. Muito bem, estamos conversando hoje aqui no Negócio Esporte com o diretor-geral da Interbrand, Beto Almeida. Ele está explicando para a gente melhor como é que anda esse projeto audacioso, né, do reposicionamento da identidade da Juventus, que extrapola, né, uma mudança no visual e assume aí uma característica de globalizar ainda. Na Bradesco Esportes FM, o negócio é esporte, com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta. De volta aqui no rádio pela Bradesco Esportes FM, no Rio e em São Paulo, também pelo aplicativo Band Rádios, onde você pode ouvir não só a Bradesco Esportes FM, mas todas as rádios do Grupo Bandeirantes de Comunicação. E também na internet, no nosso site, sob demanda, você ouve quando quiser em www.onegocioesporte.com.br. Não deixe também de curtir a nossa fanpage no Facebook e ainda seguir o nosso perfil no Twitter, com as notícias do marketing esportivo. Anote aí, twitter.com/onegocioesporte. Essa semana a gente conversa aqui no programa com o diretor-geral da Interbrand, o Beto Almeida, falando um pouquinho do projeto de reposicionamento da marca e de branding, né, da Juventus, tradicional time do futebol italiano, que agora pretende realmente ter uma visão muito mais e um posicionamento muito mais globalizado. Beto, a gente estava conversando aqui no final do segundo bloco e também aqui até um pouquinho no intervalo, né,
sobre essa questão cada vez mais importante, né, e trabalhada pelas marcas, que é a questão do engajamento. Então, esse engajamento se dá por várias frentes. As mídias sociais, evidentemente, têm um papel, e a internet, de um modo geral, tem um papel fundamental, mas algumas marcas vão além, né? Elas conseguem provocar e trazer essa visão da marca para o dia a dia do consumidor, né? E você estava até lembrando um caso interessante, que é o da Red Bull, né? Exato, eu acho que você colocou muito bem. Hoje em dia, a grande moeda é o engajamento, né? A quantidade de pessoas engajadas dentro da sua marca, dentro daquilo que você faz. Quanto maior ela é, melhor vão ser os resultados que você vai ter. E a gente estava falando, né, especificamente da Red Bull. A Red Bull tem 3 grandes pilares, né? Um pilar de cultura, um pilar de música e um pilar de esporte. E esse pilar de esporte, ele não conhece fronteiras, né? Ela inventa esporte, ela controla esse esporte, ela joga um homem da estratosfera, ela faz campeonatos, né, de salto, né, na ilha de Páscoa, e tudo isso, muitas vezes, você não tem como acompanhar, a não ser que seja pelas mídias digitais, né, pelas mídias sociais e digitais. Então, de uma maneira ou de outra, acho que isso a gente precisa aprender, que essa fronteira hoje em dia acabou, né? Não adianta mais a gente só pensar que dá para ver indo ao estádio ou só vendo pela televisão. Hoje em dia tem milhares de maneiras de a gente acompanhar. E acho que cada vez mais, na verdade, todos os torcedores que estão em casa, vendo até dentro do estádio, estão acompanhando por mais de uma mídia, muitas vezes. Eu sou um desses que eu vejo pela televisão, vejo pelo celular, vejo pelo iPad, tudo que tiver, né, disponível para eu ver aquele esporte que eu gosto, eu acabo pondo ali nessas telas, né, para me ajudar a acompanhar o que está acontecendo. O consumidor também, né, qualquer um acaba fazendo isso, né. Acho que eles sabem fazer isso muito bem, esse é um bom exemplo. Se o envolvimento ou o engajamento se torna tão decisivo para transformar o consumidor em fã e, consequentemente, potencializar ali a relação de consumo, a receita efetiva, né? A interatividade é uma peça fundamental e a interatividade a gente sabe que está muito associada hoje, cada vez mais, às mídias sociais. Então não tem como fugir dessa equação, né, Beto? Eu queria, aproveitando que a gente está falando aí de engajamento, que é uma palavrinha, que se tornou uma palavrinha da moda, né, sobretudo no meio do marketing, eu queria que você contasse um pouquinho de 2 bastidores associados ao engajamento do torcedor no desenvolvimento da marca, da nova marca, lá da nova identidade da Juventus. Você citou aí, lembrou que isso foi muito feito pela própria rádio, né, da Juventus, e o caso também do Allianz Parque, né, que vocês também da Interbrand desenvolveram, né, o nome e tal, e também consultaram, fizeram uma consulta. Eu queria aos torcedores, eu queria que você contasse rapidamente o bastidor aí desse engajamento que ajudou no processo de inovação. Eu acho que no caso da Juventus, primeiro assim, fomos nós mesmos até, foi o CEO, né, da Interbrand de Milão, foi ele que foi conversar até com a Rádio Vecchia Senhora, né, ali junto com a comunidade, né, de torcedores ali do Juventus. E ali, assim, foi, na verdade, expor o plano de expansão. E quais foram as razões que levaram. Mas, de novo, esse é um time que já está acostumado a evoluções, né? A última evolução tinha sido em 2004, então essa agora em 2017, na hora que você mostra o plano, né, e engaja as pessoas para entender, olha, a gente vai ser muito maior daquilo que a gente é hoje, né, e para isso a gente precisa fazer isso e aquilo, e a nossa identidade passa por essa evolução, que a gente tem que agora ver como é que essa marca vai ser aplicada em novos produtos, em novos lugares. Os torcedores, eles compraram essa ideia, né? E aí entrou muito mais depois no detalhe, assim, de detalhes menores ali da identidade. Então isso foi muito bem aceito e, de novo, construído isso de dentro para fora. Primeiro a gente precisava, de fato, ganhar esses torcedores, né, que eram são os fanáticos pela marca. Na hora que a gente construiu nessa identidade junto dos fanáticos, os próprios fanáticos, eles são os grandes embaixadores dessa marca para construir ela para fora.
Não é à toa que as pessoas começaram já a tatuar a nova identidade, mesmo antes do lançamento oficial, que vai acontecer só no segundo semestre. Claro, eles se tornam grandes influenciadores, né? Exato. Né? Na hora que você ganhou eles, para a turma do futebol, isso já faz muito sentido. Outra coisa que a gente começou a perceber também, dentro das mídias sociais, foi a aceitação dentro do mundo do design. O mundo do design ficou bastante satisfeito com a nova identidade, né, da Juventus. Talvez foram as pessoas que mais defenderam depois a nova identidade, foram os blogs especializados em marketing e design especificamente, né, falando o quanto isso é uma nova era, né, para o futebol, né, para os times de futebol. Isso nos deixou bastante confiantes que a gente está indo por um caminho certo. Em relação ao... Oi, desculpa. Não, exatamente. Em relação ao Allianz Parque, ao projeto de reposicionamento, de criação aí do Allianz Parque para o Palmeiras. Esse acho que é um projeto incrível. Primeiro porque acho que o projeto em si do estádio, né, ele é um projeto de muito sucesso, né? Ele não é apenas um estádio de futebol, na verdade ele é um multiplicador de receita para o time ali. Aquilo ali você pode fazer eventos menores, eventos maiores, no dia seguinte ter um jogo de futebol, no outro dia você pode fazer uma recepção para um jantar. Eles entenderam que aquilo ali é um grande produto com múltiplos usos, então é uma arena multiuso de verdade, né, com a facilidade para você transformar o estádio conforme a necessidade. E o grande desafio ali que a gente teve, né, trabalhando junto com a Aliança, como construir um nome, né, para aquele estádio, né, um complemento, né, para aquele nome, que fosse de fato adotado, né, primeiro pela comunidade de grandes fãs, né, para aí sim depois ir para o resto, né. E ali, assim, a gente fez um projeto que, né, contando ali um pouquinho dos bastidores, que a gente já sabia de cara que não podia chamar Allianz Palestra, que talvez fosse o nome mais imediato, porque os torcedores já estão acostumados a chamar o Palmeiras de Palestra, né? É o seu nome de origem e é o seu apelido carinhoso. Se a gente fosse chamar isso, provavelmente ia chamar, vamos lá para Palestra Itália, vamos lá para Palestra Itália, que era o apelido, né? Era o nome até do estádio anterior. Então, o que a gente acabou fazendo, nós criamos algumas possibilidades de nomes, fechamos isso em 3 nomes e abrimos pelas mídias sociais mesmo, isso para votação, né? E o torcedor, então, foi quem escolheu o nome, né, o Allianz Parque. Lembrando que a Allianz tem outros estádios espalhados pelo mundo, tem um em Nova York, tem um da Alemanha, né, que talvez seja mais conhecido, ali do Bayern, e por aí vai. Então tem um estádio de rugby na Inglaterra, e isso acho que foi um projeto muito sucesso pela maneira como ele foi construído, né? Primeiro a gente conseguiu então eliminar esse nome que era talvez de cara nascesse ali como Palestra, mas construir junto com os torcedores o futuro nome do estádio, que hoje então é o Allianz Parque. Bacana, é sempre bom saber dessas histórias aí de bastidores. A gente conversa essa semana aqui no Negócio Esporte com o diretor-geral da Interbrand, Beto Almeida, falando pra gente sobre o projeto de reposicionamento e branding da marca Juventus no futebol italiano, dando aí uma visão mais globalizada. Beto, a Juventus ocupa aí a 10ª colocação no ranking da Deloitte dos 20 clubes de futebol com os maiores ganhos do mundo na temporada 2015-16. E o clube italiano faturou nessa temporada passada, aí, que ainda está, né, finalizando 2016, mais de 341 milhões de euros. Em que medida esse reposicionamento, Beto, da Juventus, pode agregar ainda mais faturamento à equipe italiana? Então, é difícil ainda a gente mensurar isso. A gente sabe quais são os objetivos, né? Os objetivos, de fato, né? Se a gente consegue internacionalizar essa marca, isso, então, a gente vai aumentar as possibilidades de receita dela, né? Na hora que ela vai além. E na hora que a gente vai além do futebol também, a gente vai começar, então, a agregar novos consumidores, novos tipos de consumidores que não são exatamente aqueles que consomem apenas futebol. São aqueles que estão pensando em jantar, estão pensando em fazer algum tipo de entretenimento, seja um aplicativo, seja um jogo, seja roupa, seja viagem, seja qualquer outro tipo de entretenimento.
Existe um set de valores da Juventus, né? Existe uma experiência que a gente quer construir. O que a gente quer agora fazer é, dentro desse DNA, que é um DNA bastante bem delineado, como a gente pode construir novas experiências além do futebol. Então ainda é difícil a gente mensurar isso em receita propriamente dita, né? Agora, existem sim já vários projetos na manga, a gente está ajudando até a Juventus a definir quais vão ser esses projetos prioritários. Isso vai nos ajudar também a começar a construir essa experiência que vai além do futebol, né? Então, o projeto que a gente está desenvolvendo com a Juventus, ele ainda não terminou, ele ainda está na sua fase primeira, né, de implementação dessa nova identidade, para aí sim começar a construir essas novas receitas que vão além do futebol. A gente está chegando aqui quase ao fim do papo com o diretor-geral da Interbrand, Beto Almeida, falando sobre o reposicionamento de marca da Juventus, mas também falando de uma forma geral, sobre o branding, né, no futebol brasileiro e internacional. E chegou a hora do nosso Apito Final. E no nosso apito final de hoje, com o Beto Almeida, diretor-geral da Interbrand. Beto, vamos começar perguntando a você aí sobre uma jogada de mestre. Acho que a jogada de mestre que aconteceu agora nas Olimpíadas foi a Under Armour conseguir trazer o Michael Phelps para Lewis de novo, né? E torná-lo, né, o maior medalhista olímpico da história, né? O cara estava lá embaixo, eles resgataram e conseguiram fazer isso com grande sucesso. Uma bola fora. Uma bola fora foi o seu compatriota ali, o Lott, né? Que, na verdade, se a gente olhar na história, ele é o segundo maior medalhista da história, né, de toda a história olímpica, e, na verdade, ele virou o grande vilão americano aqui. E essa história do Lott rende até hoje. Você sabe que a gente mora aqui na Barra da Tijuca, né, na zona oeste do Rio de Janeiro, próximo ali do posto onde aconteceu o episódio. E outro dia eu parei no posto para abastecer, eu perguntei alguma coisa do lado ali, não, ali no posto do Lott. Então o posto é que acabou se aproveitando da situação. Beto Almeida virou ponto turístico, né? Virou ponto turístico. É um branding ao contrário. É o branding ao contrário. Beto Almeida, diretor-geral da Interbrand. Uma zebra. Eu não consigo pensar em outra. Que, na verdade, não sei nem se foi uma zebra, mas foi aquele 7-1, né, alemão. Acho que, na verdade, estava escrito, né? Da maneira como eles vieram para cá, né, construíram a sua pré-sede lá na Bahia. Eles fizeram isso muito bem, a gente que não soube fazer. Agora tem um certo medo de jogar com a Alemanha. Acho que a gente vai sempre tremer um pouquinho na frente deles. Muito bem, Beto. Para a gente fechar, uma aposta. Uma aposta acho que é positiva. Eu adoraria fazer um projeto desse aqui para um time brasileiro de grande porte. Eu acho que a minha aposta seria fazer isso para a gente construir um futuro melhor para os times de futebol daqui do Brasil. Opa, tá dado aí o recado aí, hein, para os dirigentes. Maravilha, a gente quer muito aqui agradecer a participação no Negócio Esporte essa semana do diretor-geral da Interbrand, Beto Almeida, falando um pouco desse projeto de reposicionamento da Juventus e também do branding no futebol brasileiro e internacional. Beto, muito obrigado aí pela sua participação aqui no Negócio Esporte, parabéns, sucesso e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Caralta. Foi um prazer estar com vocês. Bola pra frente. Vamos embora. Maravilha. Depois dessa entrevista sensacional com o Beto Almeida, diretor-geral da Interbrand, falando sobre esse reposicionamento da equipe da Juventus, né, da marca da equipe da Juventus, agora está na hora da nossa... Caixinha de surpresas. Toda semana, um destaque da história do mercado esportivo. E na caixinha de surpresas, a gente continua falando em italiano. Vamos trazer aqui um comercial da cerveja Skol na Copa do Mundo de 2014. Um grupo de amigos faz uma bem-humorada recepção aos torcedores da seleção italiana. Vamos ouvir. Italianos, tutti da famiglia, tutti buona gente, gritando mamma mia. Vocês nos deram o macarrone, o canelone e o panetone, etc, etc. E o melhor, vocês nos deram tetra. Skol, bem-vindo à nossa redondeza. Se for dirigir, não beba. E eu lembro que você pode ver e ouvir esse e outros destaques da publicidade esportiva garimpados pelo programa na nossa página eletrônica www.onegocioesporte.com.br.
E a gente vai chegando ao final de mais uma edição de O Negócio é Esporte, ainda em ritmo de Itália, hein? Já que o programa de hoje falou do reposicionamento de marca da Juventus e mostramos aí uma caixinha de surpresas em homenagem à seleção, aos torcedores da seleção italiana, a gente fecha então ainda no clima da Juventus, com uma versão do hino da equipe italiana, a equipe da Juventus. Juve, história de um gran amore. O programa de hoje teve a produção de Juliana Reigosa, a edição é de João Guilherme Lacerda. O Negócio é Esporte é uma produção da Startcom Comunicação, em parceria com o Grupo Bandeirantes de Rádio. Nos encontramos na próxima semana com mais um bate-papo exclusivo sobre o marketing esportivo. Ouça também em www.onegocioesporte.com.br. Boa semana para você e até a próxima. Até lá! Storia di un grande amore, bianco che abbraccia il nero, coro che si alza davvero, solo per te è la Juve, storia di quel che sarò, quando fischia l'inizio, inizia quel sogno che sei. Juve, storia di un grande Na Bradesco Esportes FM, o negócio é esporte, com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta.